Como de praxe, a gente precisa escolher um presidente para dar prosseguimento com a Assembleia, ler o edital e o restante de todos os trâmites para o bom prosseguimento da Assembleia. Alguém se candidata? Pode ser eu, que até lembro do seu. Oswaldo Célio? Não? É rápido. Não, vai ser rápida, né? Porque assim... Tanto que na última a gente criou até uma boa expectativa, como eu falei, a gente hoje trouxe representantes de todas as empresas para o pessoal se apresentar um pouquinho. Peguei um pouquinho o gancho aí da conversa de vocês, então só fazer um apanhado de quem está de fora, de um terceiro, né, imparcial. A gente está aqui justamente para isso, para ouvir as queixas e tentar entender a demanda. Então, eu acho que, volto a repetir o que eu falei na Assembleia passada, acho que a gente tem que esquecer um pouquinho o passado. A gente tem tentado fazer, até porque não é um processo tão fácil, tão simples, ainda mais quando envolve um valor de uma grande monta como essa obra. Mas a gente tem buscado seguir todos os trâmites legais da forma mais transparente possível. A começar, eu vou dando prosseguimento. Ninguém vai querer ser presidente, a gente precisa de um presidente, senão não tem Assembleia. Só ler o edital, eu posso editar, mas precisa ter presidente. Mesmo aqui? Pode fazer mesmo, vai ficar aí. É só para colocar em minha. Eu leio para você porque mesmo. Você quer ler? Pode ler. Edital de convocação à Assembleia Geral Extraordinária Híbrida, AGH, Salvador, Bahia, 13 de abril de 2026. Prezados senhores condôminos, por meio desse edital, ficam vossas senhorias convocados para comparecer na Assembleia Geral Extraordinária Híbrida, AGH, do Condomínio Residencial Laguna, a ser realizado no dia 22 de abril de 2026, quarta-feira, no Salão de Festas do Empreendimento e online na plataforma Zoom, situado na Avenida Alphaville, número 507, Alphaville 1, Salvador, Bahia, CEP 41701015, às 19 horas em primeira convocação, com preço 2/3 das unidades autônomas, e em segunda e última convocação, às 19h30, com qualquer número de condôminos presentes, para deliberar sobre as seguintes matérias. Número 1, apresentação das empresas concorrentes para a execução do serviço de reforma e pintura da fachada, tempo estimado 80 minutos. Número 2, votação para a escolha da empresa responsável pela execução de serviços propostos ou que forem aprovados, tempo estimado 30 minutos. Número 3, deliberação e votação acerca do aumento ou diminuição, número de parcelas e outros valores referentes à taxa extra vigente para a reforma e pintura da fachada, tempo estimado 30 minutos. Tempo total estimado, considerado de 2 horas e 20 minutos. Observações: a sala virtual será aberta 15 minutos antes de Assembleia. Nos próximos dias serão encaminhadas unidades através dos e-mails cadastrados no sistema do condomínio, com o link de acesso à reunião da plataforma Zoom. Para participar da forma online, no dia da Assembleia, os condôminos devem acessar a plataforma Zoom com o e-mail constante no cadastro proprietário, no sistema do condomínio, e ao entrar na sala de reunião, informar o nome, unidade e torre de referência. Número 4, os condôminos poderão se fazer representar por procurador, constituído por meio de instrumento de mandato particular, nos termos do que estabelece a Convenção Condominial. Número 5, ficam todos advertidos e que o não comparecimento para a designada Assembleia não os desobrigam das decisões acerca dos assuntos que foram deliberados. Número 6, os condôminos em atraso nos pagamentos de suas taxas dominiais não poderão votar, em conformidade com o disposto no artigo 1335, inciso 3, do Código Civil Brasileiro, podendo, entretanto, acompanhar as deliberações da Assembleia. Número 7, a Assembleia será gravada através da plataforma Zoom. E número 8, o tempo de fala e ordem será definido pelo presidente da mesa, Sérgio Luiz Martins da Costa, síndico. Então, presidente, eu vou dando prosseguimento aqui, tá certo? Como o Sérgio já leu o edital, a gente trouxe aqui os 3 tópicos da reunião de hoje. Voltando ao que eu vinha falando, a gente fez um breve resumo aí da situação da fachada, continuando o que eu já vinha explanando, é justamente isso. A gente tem buscado dessa vez fazer diferente, desde o momento de buscar uma empresa para fazer um laudo de inspeção,
justamente para evitar possíveis aditivos, possíveis falta de transparência, enfim. A gente trouxe para a Assembleia do dia 28 de agosto, então só reforçando o que a gente já tinha dito. A gente tem buscado fazer um processo completamente transparente e que todos participem. Sérgio até levantou um ponto importante. Desde essa primeira reunião em agosto, a gente sempre divulgou comunicados buscando a indicação de empresas conhecidas dos próprios moradores, porque aí é um feedback importante e é uma forma de mostrar que a gente quer a participação de vocês. Então, no dia 28 foi escolhida a empresa, definida uma taxa extra inicial, como está ali, no valor de R$300, em 6 parcelas. A empresa elaborou o laudo, fez o laudo de forma bem detalhada para quem esteve presente na Assembleia do dia 9 de fevereiro. Inclusive, a gente teve um quórum, se eu não estiver enganado, pelo que foi dito à época, o maior número de presentes do condomínio até a presente data. Eu achei que hoje ia até bater esse recorde, mas, enfim, fora a participação do pessoal online, né? Então, a gente teve uma média de quase 40 pessoas na Assembleia passada. Mas, enfim, foi apresentado o laudo pela empresa Mar e ficou clara a necessidade da recuperação da fachada. Não é uma mera pintura, uma mera lavagem, como sempre foi feito aqui, pelo que eu vejo, de forma paliativa. Independente da tinta, independente da forma como vai, se tem fiscalização ou não, a gente tem que tratar o problema na raiz. Então, isso foi mostrado aos moradores no dia 9 de fevereiro e ficou decidido em votação pela continuidade, né, da taxa extra, a princípio em mais 39 parcelas de R$300. A gente também se comprometeu em fazer uma outra assembleia, que a gente está fazendo hoje no prazo de 60 dias, mas como a gente teve alguns feriados, acabou postergando um pouquinho, mas aqui estamos cumprindo aí com o que a gente tinha combinado, dando prosseguimento justamente a esse processo transparente. E um processo lento, porém buscando ser o mais assertivo possível, para não chegar daqui a um ano. A gente hoje poderia estar aqui trazendo, como a gente trouxe da outra vez, um orçamento muito mais em conta para lavar e pintar, mas daqui a um ano e meio, vocês estariam reclamando de novo da forma como o prédio estaria. Então, a gente trouxe esse breve histórico para quem não tivesse presente, mas eu creio que todo mundo aqui estava presente, acho que só a senhora, né, não estava. Então, a gente trouxe aqui novamente algumas fotos, né? Essas fotos foram tiradas hoje, de como está a fachada do prédio de vocês, tá bom? Torre B, o fundo da Torre A, frente da Torre A, lateral da Torre A. Essas fotos, volto a repetir, foram tiradas hoje. Pessoal, se alguém quiser tiver alguma dúvida, algum comentário, tá? Fiquem à vontade, assim como online. Então, como eu tinha dito, a gente hoje organizou com 4 empresas que estão concorrendo, inclusive o pessoal já se encontra no condomínio, né? Então, a gente vai estipular um prazo. Eu acho que, em respeito a quem está aqui, a gente vai fazer a apresentação mesmo. Enfim, a Assembleia, ela está aqui para isso. Então, a gente vai organizar 20 minutos para cada empresa, que vocês conheçam um pouquinho cada empresa, tirem suas dúvidas, e depois a gente vai dando prosseguimento ao restante da Assembleia, tá bom? Estou bem de cagado.
sei se eles vão passar os valores aqui, eu acho que não, porque os valores a gente vai passar depois. Depois a gente abre os valores de cada um. Isso é só apresentação mesmo. A ideia inicial é as empresas se apresentarem, tá? Na sequência, antes de mostrar o slide, se for opção só da pintura com lavagem, é isso, Anderson? E depois, se for o caso, pastilhamento. A gente vai ver a diferença de só lavar e pintar ou lavar e pastilhar. Na verdade não é lavar, tá? É tirar todo o reboco, tratar todas as fissuras. Cumprir o laudo da MAR, só que com pintura, cumprir o laudo da MAR, para ser mais específico, né? Cumprir o laudo da MAR com pastilhamento. Aí vai ter a diferença, logicamente, a mais do pastilhamento. Lembrando que isso foi uma solicitação de vocês, moradores, tá? De apresentar o orçamento com pastilha. Isso. Tirando só uma dúvida, vocês conseguiram que o pessoal da AMAR fizesse a fiscalização? Não. Mas eu estou contra as empresas para fiscalizar. Eles indicaram, a pessoal da AMAR hoje, em virtude da quantidade, da demanda que eles têm hoje de laudo de inspeção, eles não fazem mais a fiscalização. Mas hoje existem empresas bem competentes e que têm um retorno bacana no mercado. A gente também já está tratando isso. Só que é aquela história. É um processo chato, demorado, então para não bombardear vocês de muitas informações, a gente está indo por etapa, com calma, parcimônia e com responsabilidade para fazer isso, tá bom? Vou passar a palavra aqui para o... Disponibilizou 5 minutos, aí já vai passar a palavra. Eu falei para ele 5 minutos, ele consegue fazer em 5 minutos, ele já passa aqui, já... Da escalada, né? Mas também se dá para qualquer. Pronto. Então, sem muitas delongas, eu vou passar a palavra aqui. Olha, João, não é isso, João? Pronto. Fique à vontade. Está com o microfone? Sim, Pronto. sim. Boa noite a todos, tudo bem? Sou o João, sou representante da Escalada Soluções, em alturas também. Nós trabalhamos com alpinismo, trabalhamos com reforma de fachadas. Temos 13 anos já no mercado, já nesse trabalho. E nós temos uma parceria com a JMO, outra empresa que é a minha empresa, que a gente faz essa parceria. Eu trabalho com construção civil, eu pego desde o chão até a entrega da chave. Nós trabalhamos com várias empresas, Moura do B, não sei se alguém conhece, Moura do B, Andrade de Mendonça, prestamos serviço para essas empresas, ITC, e trabalhamos com todo tipo de lavagem, de revitalização, pintura, de fachada, troca de pastilhas. Então, assim, é uma empresa que vai crescendo a cada dia, está crescendo nessa área. Trabalhamos com uma equipe qualificada, curso técnico, possivelmente extremo de vida, NR35, trabalhamos em altura e é um risco hoje, nós temos. Mas assim, estamos bastante felizes em poder estar participando dessa licitação, porque a empresa já vem trabalhando já em cima disso, com 13 anos, e nós temos aí portfólio, já foi passado o portfólio até para o Anderson, para que vocês possam ler, se quiserem enviar depois por números. Eu passo, porque na verdade, como foi enviado via site, é mais complicado. Então você está em casa, está vendo, mas daqui a pouco eu compartilho com vocês. Vocês vão ver toda a nossa trajetória, o serviço que nós prestamos, e nós estamos aqui para fazer o melhor. Se ganharmos a licitação, para a obra a gente vai fazer o melhor compromisso, um prazo, que o importante da obra é o prazo, quando começa, quando termina, e fazer um trabalho de qualidade. E se precisar mais, pode pesquisar sobre esse escalada, e se precisar estar aqui também para poder tirar qualquer dúvida. Obrigado. Só uma pergunta. Todo mundo que trabalha com vocês tem certificado da NR35? Todo mundo tem E certificado. você vai apresentar isso para a gente? Isso, todos. Só para entender, a empresa que a gente
já uma tem... pergunta porque quem trabalha em altura Isso. tem que ter essa MR, e aí se não tiver MR, o condomínio vai ficar sujeito a ser. No lado da mar, coisa com um trabalhador desse. no lado da mar, para poder participar, eles tinham todos os detalhamentos. Aí, lógico, a gente não conferiu. Quem vai fazer a conferência é o jurídico do condomínio. Assim que a gente decidir quem é a empresa, o jurídico entra para validar se aquela empresa tem todo. Mas a gente aqui precisa saber também. Também. Obrigado pela resposta. Eu sugeri para Anderson, se for o caso, de abrir já a planilha com os valores, somente de pintura, porque pode ser que seja uma dúvida em relação ao valor, forma de pagamento, e se for o caso, ele responde melhor, não é isso? E aí, A veia dele, né? Não, melhor que tu fazer o seguinte, até para não ficar com abrir todo mundo junto. Ele só trabalha com pintura ou ele faz a pintura e também faz serviço de faxina, de instalação de faxina? Não, nós fazemos tudo. Desde a lavagem, instalação, pintura, nós fazemos reforma, fissuras, trincas. Eu sou pós-graduado em estrutura de concreto armado, que é patologia de concreto, porque estoura, porque tem as trincas. Então, nós trabalhamos em cima disso também, não é só lavagem, trabalhamos com reforma em geral. E a garantia do serviço? Certo. A garantia de serviço é de acordo com o contrato assinado, a gente dá o prazo de 6 meses de serviço pronto. Até do pastilhamento? Até o pastilhamento. deixa eu te fazer uma pergunta. Claro que varia de prédio a prédio, mas a durabilidade de uma pintura, comparativamente com uma pastilha, você tem ideia de qual tempo? A pintura, se fizer hoje, dura em média 3 a 5 anos. Pastilhamento, vai ficar sem manutenção ou algo só preventivo, estou chutando aqui, tá? Por mais 10, 15 anos, enfim. Você tem essa noção de experiência? O que acontece? Com a pintura, toda a pintura de fachada de um prédio, se você faz uma limpeza, você tem que fazer a limpeza toda da fachada, tirar os salitres, os intempéries do tempo, vir com o selador com um produto, que é um produto apropriado, e com a tinta borrachada ou impermeável. A tinta de qualidade, uma aplicação adequada, técnica, você pode deixar ela na fachada de 5 anos, fazer uma lavagem, mas 5 anos tranquilo, a depender do produto, do material. Já a pastilha você vai somente manter sempre, por conta da pastilha pode perder o brilho, pode perder, vai dar acidez do tempo, você vai perdendo o brilho da fachada. Aí a gente já tem um produto para aplicar já na lavagem, já não na tinta, é só lavagem mesmo, uma emborrachada, dá menos trabalho. Mas quando a tinta, por exemplo, como a gente aplica geralmente tinta acrílica, não fica perfeita a lavagem, a gente sabe disso, que é uma lavagem um pouco de intempéries. Mas já sendo a emborrachada, já tem um pouco mais de validade, mais de durabilidade. A gente tem um problema aqui, que é a alga rosácea, que é o falado aí. E aí com essa alga rosácea, o prazo seria o mesmo? Você vai trabalhar, vai fazer a limpeza com o produto adequado, e o prazo seria estimado em 10 anos também? Mais ou menos isso. Outra pergunta. Você deve ter olhado o laudo de inspeção. Sim. Pessoal, vou pedir só um favor, como tem gente em casa. Outra pergunta é o seguinte: você deve ter tomado conhecimento do laudo e está cheio de fissura na parte toda da textura. Tem como tratar aquilo? O serviço de pintura aí já inclui o tratamento dessas fissuras? As fissuras podem ser por conta de ou a questão de ferragem, da ferragem que ela pode estar oxidada e estourar, ou as fissuras por conta de tempero, não tem como. Por exemplo, massa corrida estourou antes, vai, faz as fissuras, faz a cavidade, a gente dá o tratamento, dá o produto e impermeabiliza. Outra pergunta também em relação ao pastilhamento. Você disse que dá uma garantia de 6 meses. Mas o pastilhamento ele depende da quantidade de argamassa que coloca para fixar as pastilhas, né? E do rejunte que tem que ser bem feito para não dar infiltração. Se com o tempo a gente observa outras fachadas de prédio demarcadas
por conta das pastilhas que vão ficando soltas, fofas, por algum motivo mesmo de instalação. A garantia cobre isso ou como é que é feito o serviço para a gente verificar a vistoria, para verificar se realmente as pastilhas estão instaladas devidamente ou qual o prazo necessário para a gente observar isso? Muito pertinente a sua pergunta. O que acontece? A questão da pastilha depende muito do tipo de argamassa que a gente trabalha. Geralmente, nós trabalhamos com a argamassa AC3 apropriada para a pastilha. Mas o que adere a pastilha à parede? É a parede bem limpa e impermeabilizada e a aplicação da argamassa. E aí, depois da aplicação, o bom ajuste, porque se não fizer um bom ajustamento nas pastilhas, com o tempo que acontece, ela começa a estourar, entrar água, filtrar e começa a soltar peso a pastilha. Então, não é somente impermeabilizar a parede, jogar uma argamassa de qualidade e não saber rejuntar. Até a pastilha tem que ser uma pastilha. Até que sim, exatamente. Então, é uma coisa que tem que ser todas as etapas, tem que ter produto de qualidade. Exatamente. Então, o que acontece? A pastilha é um pouco diferente, dá um pouco mais de trabalho, inclusive até a questão da mão de obra é mais caro por metro, porque se trata de detalhes, né? E por se tratar de pastilha, a gente não pode deixar de jeito nenhuma fissura, nenhuma parte louca na parte da pastilha, para que não aconteça isso futuramente. Se vier a acontecer, depois do prazo de 6 meses de entrega, pode nos ligar que a gente vem e faz a vistoria e faz a troca. É por isso que quando a gente pede de pastilha, a gente pede 5% a mais, que se houver alguma situação, já tem que a pastilha agora eles trabalham com lotes, né? Não existe mais você comprar um tipo de cerâmica e achar que daqui a 5 meses, 6 meses vai encontrar mesmo. Não, você trabalha com lotes de cerâmica, tá? Pastilha é a mesma coisa. A gente sempre bota um pouquinho a mais, porque porventura pode acontecer de a gente precisar ter que usar. Outra pergunta, você já tem experiência com retrofit em outros condomínios? Porque esse condomínio já tem mais de 15 anos. Então, eu suponho que tem algumas dificuldades para poder fazer essa retirada toda da textura, preparar a parede para instalar a pastilha, no caso de pastilha. Queria saber se vocês têm experiência com retrofit de outros condomínios que, porventura, substituiu a fachada original por pastilha. Na verdade, nós não substituímos por pastilha, mas sim de cerâmica. Só prefiro botar a cerâmica a maior de 45 e nós temos todo no lixamento mesmo, tudo no lixamento e depois fazer um desbaste, porque teria que fazer todo linear para poder as pedras encaixar e não ficarem aqui as pontas que ficam. É por isso que a senhora se preocupou. Foi bem pertinente, que realmente se não fizer a lixagem de maneira correta, ela fica as pontas, quando você coloca a pedra, por mais que você coloque uma argamassa a mais, na fachada dá para ver, fica bem visível, com certeza. A gente tem prédios muito bem feitos, naquela região toda do Itaigara. Acho que tem uma empresa Fortuna, tem outras empresas que trabalham, acho que só com esse retrofit de prédios mais antigos que modificam muito. Modifica, sim. Sim, nós trabalhamos. Inclusive temos parcerias também para, por exemplo, como no contrato eu não sei como é que vai ser, mas geralmente quando eu faço o contrato de reforma de fachada, a gente abre um espaço, a gente ganha o serviço, mas a gente abre parcerias. E aí não é o condomínio, é entre a empresa e a parceria que a gente pode terceirizar o serviço e com a supervisão. Como eu sou engenheiro e eu trabalho muito nessas áreas, inclusive a senhora foi um assunto interessante. Eu tenho uma obra lá em Aracaju, que é o prédio Previdência Sergipe, que é um prédio antigo, um prédio de mais de 100 anos. E aconteceu isso, e a gente está fazendo toda a lateral da fachada para poder entregar até agora, antes da eleição. Mas nós também trabalhamos com isso, temos experiência também, e vai
junto no escopo. É porque eu conheço vários engenheiros que têm empresa, mas que essa parte de acabamento específica de pastilha, eles contratam um determinado prestador especializado nisso, né? Exatamente. Deixa eu fazer só outra pergunta aqui, que eu acho que é válida para todos. Uma vez que seja a sua empresa escolhida, qual o percentual mínimo que eu, condomínio, tenho que ter para poder se contratar? Por exemplo, eu posso contratar e começar a obra com 10% de caixa, 20%, 30%, qual seria o ideal? Considerando que a obra vai demorar um tempo, né, de execução, qual seria o percentual mínimo para a contratação? Conversando, né, com os sócios diretores, a gente, para viabilizar a obra, a gente poderia, a gente até que não sei se coloquei no contrato, viabilizar mais ou menos 20% a 30%, a gente poderia viabilizar a obra e aí a gente ia vendo como é que ia ficar no decorrer da mais 20%, 30%, daria para a gente começar a viabilizar a obra. Ok, mais alguma pergunta? Online tem uma pergunta? Não? A pergunta seria, por exemplo... Calma. Fala no microfone. É porque está online aí para você ouvir também. Fala aí. Presume-se que uma obra, fechada, o que seja, tenha fácil, ou seja, que seja programado no tempo, 6 meses, 2 meses, 3 meses, e no caso, esse pagamento seria conforme o andar da obra, não como se faz em uma Medição. Medição, Sim, mas saber perfeito. justamente como o que está se pagando. Sim, justamente isso que eu gostei. A gente pega o percentual para mobilizar a obra e a gente vai trabalhando conforme o andamento da obra, que a gente chama de metragem. A gente vai fazendo a metragem e aí vai trabalhando em cima. E já falei, então, quando o volume da metragem, quanto custa o metro, qual... Não, isso vai ser depois. Não, isso é depois. O orçamento agora é só a apresentação das empresas. O orçamento é no final. Depois você chegou depois, não? sim. Deixa eu explicar. São Isso. 4 A gente vai ter 4 pessoas aqui se apresentando, eu primeiro ainda, tem mais 3. Depois, vamos ver todos os valores para a pintura inicialmente, na sequência para partilhamento. Aí a gente decide o que vai ser feito. Nesse momento é só se apresentando, não tem valores aí. A gente já tem os valores, mas não vai apresentar agora. A proposta dele, só vou resumir, a proposta dele de pintura foi com uma tinta emborrachada, não é isso? Que tem uma durabilidade maior do que essa tinta acrílica. Segundo ele, uma durabilidade de 5 a 10 anos, não é isso? Se bem conservada. Com garantia? Ele vai dar uma garantia de 6 meses. Não. 6 meses para 5 ou 10 anos não justifica. 6 meses, já explica 6 meses do serviço. Para entregar o serviço. Não, a garantia de defeito do serviço, 6 meses. Mas ele disse que a durabilidade... Pessoal, deixa eu só relembrar aqui da nossa última assembleia, certo? A empresa que fez o laudo de inspeção, ela nos entregou uma planilha detalhada com todo o serviço, tipo de material ideal para a execução da fachada do prédio. Então, assim, e a gente, paralelo a isso, eu vou trazer o gancho que nosso amigo falou, a gente chamou uma empresa que trabalha com tinta também hoje, está bem conceituada no mercado, e ela dá esse prazo de garantia. Eu acho que a Karina foi bem feliz no comentário dela. 6 meses é a garantia do serviço, mas a garantia da pintura, da tinta, engloba 10 anos, 5 a 10 anos. Desculpe, e quem é que dá essa garantia? A empresa. A empresa. Essa garantia A fornecedora da tinta? aí tem Isso, a gente vai ver com a empresa, entendeu? Porque assim, o que foi que a gente fez? A gente apresentou e vai apresentar aqui a questão da mão de obra com o material e a gente, paralelo a isso, começou a cotar de forma particular. Só que é uma obra de grande monta e uma responsabilidade muito grande. Então, assim, não compensa, a gente chegou num consenso que não compensa o condomínio ter essa responsabilidade. Porque de comprar material, fiscalizar material, porque é um valor muito alto, aí a gente precisaria contratar uma pessoa só para isso. Então, a gente não pode se comprometer, eu não sou técnico, eu não trabalho com isso, então assim, é um valor muito alto.
Então, mas isso vai ser discutido depois. Como o Sérgio falou aqui, a apresentação das empresas, um momento de vocês tirarem dúvidas, conhecerem um pouquinho mais, e aí depois a gente vai deliberar sobre questão de preço, prazo, que aí a partir do momento que a gente escolhe a empresa, a gente vai sentar para negociar essa questão de formas de pagamento. Então, faça os dois orçamentos. Um bom e um seu. Mas a gente tem os orçamentos com você. Ah, sim, perfeito. Considera comigo? Mais alguma dúvida? Posso finalizar? João, meu amigo, obrigado pela sua atenção. E aí a gente dá um retorno, tá bom? Obrigado, excelente noite para você. Só lembrando a todos que assim, a população, como ele falou, se vocês forem perceber depois a questão da pintura, vocês vão ver que a diferença é muito pouca, porque não tem como fugir da metragem. A MAR fez o seguinte, vai gastar X metros, X fissuras e vai ter que tirar, ou seja, 100% da argamassa vai ter que sair. A gente o piso, a textura vai ter que sair 100% para poder fazer o tratamento. Nenhuma vai chegar aqui e vou abrir aquela fissura para tirar, não. Vai ter que passar um disco, deixar ela lisinha, entendeu? Ele vai ter que cimentar para deixar lisinha e depois aplicar a tinta. Ué, então você aplica a tinta, você aplica aí o revestimento? Então, exatamente isso. Por isso que foi feito 2 orçamentos, para ver a diferença para uma ou para outra. É próximo. Faz revestimento. O senhor estava aqui na última, o senhor viu? Não? Ah, então foi isso. Não estava. Então assim, ó, depois a gente explica para o senhor todo o detalhamento, porque assim, a gente está desde agosto detalhando isso aqui, a gente pode sentar e explicar. Mas assim, o detalhe maior é que é o seguinte, Fez o teste o quê? na fachada para ver A MAR ela não recomendou fazer o teste naquele momento. Pelo seguinte, a gente começou a gastar com a MAR em torno de 23 mil e pouco para fazer todo o ano. Aí a gente pensou, ó, se a gente decidir fazer, a gente faz o teste. Porque eu não vou gastar mais, sei lá, 6, 7, 8 mil reais e a gente não decidir fazer, entendeu? Então, assim, é um risco maior a gente se comprometer com mais outra empresa para vir fazer o teste e, tipo, a Damar mesmo tem uma garantia de 1 ano, né? Que ele colocou para aquele laudo. Se a gente demorar até agosto, praticamente, e aí vai. Então a gente achou melhor nesse momento, até com precaução, né, sério, segurar. A empresa já queria fazer, a MAR falou, ó, pelo que eu acompanhei, é melhor vocês aprovarem. Depois a gente faz o laudo, e o laudo vai dizer o seguinte, que é exatamente o que ele já fez. Vai reafirmar, na verdade, mais uma reafirmação do que a MAR fez, entendeu? Mas aí eu lhe pergunto, vai impactar em quanto no valor do Não vai impactar nada, a gente conversou com todas elas sabem desse detalhamento, tá? Elas estão fazendo o orçamento baseado em retirar toda a textura. Toda a textura. Baseado no laudo. Não, no laudo da MAR. Não, isso aí que é 100%, que não é 100%, mas é muito próximo. Mas aqui, foi bom que estava aqui e se precisar fazer o teste. Não, ele fez o teste, assim, mas assim, tem que passar um disco na parede. Então vai vir um disco para tirar tudo, vai ficar lisinho. Tanto que ele falou o seguinte, não utiliza mais, caso a gente vai querer pintar, a gente não vai deixar como é hoje, com aquelas, vai ser liso. Vamos pintar, vai ser lisinho igual isso aqui. Vai colocar pastilha, é diferente, entendeu? Mas vocês vão ver que no custo é tudo bem parecido, com exceção do pastilhamento, porque o pastilhamento aí envolve a cerâmica. Então vai ter uma cerâmica top, Mas que valoriza também o modo. e vai ter uma cerâmica menor. E a sombra não tá vindo. Mas assim, a diferença, para esse trabalho que a gente vai fazer agora, a diferença, eu achei assim, não alterou acho que 30%, 40% em vez de pastilhar, entendeu? Qual é o detalhe, né? É que a gente conversando, a gente sabe que para não ter depois a gente vai conversar sobre o orçamento, mas o que a gente analisou? Que a gente pode dissolver isso numa quantidade maior de meses, entendeu? Porque a obra, até a construção do prédio demora, então começar do zero uma fachada, então vai demorar 3 a 4 anos. Uma previsão assim, lógico, faz primeiro as 2 frentes, são 2 prédios simultâneos, primeiro as 2 frentes, depois as 2 laterais, as laterais. Quanto tempo demora isso? Uma média com intempérie de chuva e tudo. Você tem que contar essas coisas. Não, mas é que a questão é financeira. Porque se a gente tiver dinheiro, eu estou com dinheiro em caixa agora. Qual é o prazo? 1 ano e 2 meses. Não tem. Venda as cotas? Hã? Venda as cotas? Como assim?
Quanto custa o emparciamento? Vai falar. Quanto custa o emparciamento? 1 milhão. Divide por 120, dá X. Isso. Quem puder aportar, quem puder aportar no total, terá um desconto de 10, 15% e pagaria à vista, ou se isso fosse, não sei, mas não deixe de ser uma atração. Vamos só focar aqui inicialmente no edital. Nosso amigo ali, qual é o nome? Desculpa. Vinícius, é da CVL Engenharia, que eu me recordo, a CVL está fazendo Brisas, né? Aqui na frente. O Brisas é ao lado da Faculdade Jorge Amado. É um prédio de 800 unidades, são 6 torres, se não me engano. Brisas, aqui na frente. Então é enorme. Então acho que é uma empresa muito bem referenciada. Eu acho que vai ser contribuído para a gente aqui. A gente está fazendo aqui apresentações de 5 minutos. Depois tirar algumas dúvidas. Pode ser assim para você? Vamos lá, pode seguir. Boa noite, meu nome é Vinícius Brito, sou responsável pela CVL Engenharia. A gente é uma empresa que atua há 12 anos no mercado de fachadas prediais de Salvador e há 15 anos já fazendo obras pela Bahia. A gente é uma empresa especializada em fachadas, né? A gente atua aqui em Salvador em vários bairros. A gente no momento está fazendo umas 7 fachadas prediais aqui nas proximidades. Eu gosto de falar assim, né? Porque às vezes são condomínios que vocês podem conhecer. O Brisas a gente está realizando agora. O Top Imbuí, a gente. Desculpa, o Brisas não era partilhado? Não. Está pintando É texturizado. Sim. A gente fez o Top Imbuí, que é aqui próximo também, não sei se vocês conhecem. Lá está fazendo uma recuperação de fachada, revitalização, seguindo o mesmo sistema texturizado. O golpe aqui fica do lado da fica do lado da Porto. Isso, esse mesmo. Esse mesmo. Acho que ele foi entregue. Ficou bem legal o resultado também, graças a Deus. Enfim, a gente tem obras em Salvador, se os clientes tiverem interesse em conhecer. A gente é especializado, como eu falei, em fachadas prediais. Pode passar, por favor. Mas também o retrofit de fachada, estamos fazendo agora lá na Graça. Retrofit que a gente fala o quê? A troca total de revestimentos, troca de esquadrias, soleira, peitorias, enfim. Recuperação e reforma de fachada também, que é o que o orçamento aqui do Laguna está direcionando. Uma recuperação e reforma da fachada, lavagem e revitalização, assentamento de revestimentos e pintura, que vai ter uma segunda opção que a gente mandou também, não foi? E manutenção preventiva e corretiva em geral. Manutenções prediais também são especialistas em permeabilização, recuperação estrutural, instalações, pintura e revitalização de ambientes, assim, temos bastante experiência na área condominial. Pode passar de novo, por favor. Aí só foi um breve direcionamento de quem aceleria isso, se vocês tiverem interesse em conhecer. O exemplo do retrofit lá na Graça. Eu posso passar as fotos para os senhores, porque realmente eu não trouxe um portfólio assim para isso, mas amanhã posso estar enviando para os senhores analisarem. Não vou mentir para os senhores, que a reunião eu fui convidado assim semana passada, então eu não consegui fazer uma apresentação mais detalhada possível. Mas aqui os senhores podem entrar, tem algumas obras nossas aqui nesse QR Code. A gente trabalha no interior da Bahia, São Antônio de Jesus, tem um escritório lá, e nosso escritório, se quiserem e tiver interesse em conhecer, é lá no Horto Florestal, no Horto Centro. E assim, agora um pouquinho do que eu vi aqui do condomínio dos senhores. Realmente o condomínio é um condomínio muito bacana, muito bem localizado, né? Eu vejo um potencial imenso de valorização do condomínio. Achei um azar porque a famosa capa rosa, ela é uma alga que ela se prolifera e logo aqui no prédio de vocês, ela realmente se instalou e se expandiu muito. E aí, uma das soluções do laudo, né, que eu achei bem interessante, que foi a retirada total da textura. Realmente é muito interessante isso, porque essa capa rosa, eu não sei se vocês sabem, mas é uma patologia que não tem cura. A verdade é essa. Hoje em dia tem alguns trabalhos que são feitos e tem dado bons resultados,
que são os grandes profissionais, assim, eu também sou perito, né? Mas hoje em dia só faço parte da parte de tradução, mas o pessoal do IBAP sempre indica muito o uso de sanitizantes, né? Do tipo raça. Então, assim, é uma solução que é a melhor que tem no mercado. Mas se, além do RAS, tiver a possibilidade de você tirar toda a textura, o resultado é muito mais eficaz. Então, assim, em paralelo a isso também, a gente pode pensar também no acabamento, né? Porque textura não pega emenda. Se o pessoal achar que, vamos fazer só em pontos específicos, não pega emenda e ela vai chamar atenção, é fato. Isso aí não tem como mentir, não é impossível não pegar emenda. Então, se você tirar todo o material, além do resultado mais duradouro, também o acabamento final fica muito melhor. Então, assim, isso do laudo eu achei bem interessante também. Segundo ponto, minha opinião, mas é uma opinião até pessoal minha, né? Que eu mandei também a opção do pastilhamento. Acho muito legal também a opção de pastilhar, gosto muito dos resultados do pastilhamento, mas hoje eu vejo que temos materiais e sistemas de pintura muito eficazes, que são capazes de dar uma durabilidade muito legal, desde que você consiga fazer as manutenções preventivas e corretivas necessárias, né? É igual um carro, se a gente trocar o óleo do carro, o carro vai dar problema. Então, assim, um sistema de fachada bem feito, seja pastilhado ou seja pintado, você precisa fazer manutenções corretivas e preventivas. E seria lavagem, seria uma revisão do rejunto se for pastilhado, com o tempo, uma lavagem, uma nova sanitização, aí você vai dando um tempo de vida útil maior para o prédio. Enfim, foi mais ou menos o que eu enxerguei aqui no condomínio. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou aqui à disposição. Deixa eu fazer uma pergunta. Em relação à pintura, se for feita de forma preventiva, como você falou, vai dar uma durabilidade maior. Né? Sim. O que seria indicado? Uma lavagem, quanto tempo, sanitização, qual período, para te dar uma sobrevida maior essa pintura do serviço? Amigo, assim, se for seguir a norma, pé da letra, de 2 em 2 anos é um prazo suficiente para fazer uma lavagem de fachada, que se você olhar no custo total do orçamento, às vezes equivale a 5% do valor total. Assim, para uma manutenção de fachada é muito barato, vai seguir uma sobrevida maior. Mas assim, se o condomínio se organizar e puder fazer um prazo menor, 1 mês e meio, ou mês e meio, eu acho até 1 ano e meio, eu acho que pode ser mais interessante. Porque aqui já mostrou que é um lugar que tem predisposição para capa roda. Eu olhei até os prédios em volta quando eu viajei aqui e não vi outros assim. Então, assim, foi um azar grande. É um azar. Como eu falei, é uma patologia que veio da China e há alguns anos a gente vem estudando ela. Recife mesmo está assim, a sola com esse tipo de patologia. Aqui na Bahia tem vários locais. E, enfim, as diretrizes do laudo estão seguindo o caminho certo. Mas, por esse motivo, eu faria realmente um projeto de fazer manutenções preventivas com brevidade. E daria uma durabilidade de quanto tempo? Pintura feita assim? Dessa forma, meu amigo, dá para durar 15 anos de qualidade, você faz manutenções preventivas da maneira correta. E assim, falo 15 anos que talvez, quando os senhores daqui a 10 anos, fazendo 2 anos, uma revitalização dessa, daqui a 10 anos, 12 anos, pensar numa reforma de fachada, não seria tão agressiva quanto essa, porque talvez não tivesse essas patologias, talvez fosse uma intervenção muito menos invasiva. E o material que vai ser utilizado, o tipo de vai ser também aplicado? Qual a tinta que vocês trabalham? Olha, assim, a gente gosta de seguir o direcionamento do laudo, até porque o laudo, geralmente, quando um condomínio contrata baseado no laudo técnico, o laudo técnico é a diretriz da empresa, seja a diretriz da metodologia de execução, dos materiais, a forma de ser feita, enfim. Então, assim, a partir do laudo técnico, ele foi direcionado, se não me engano, foi coral ou subnível. E eu gosto muito da Sherwin Williams. Eu sou fã da Sherwin Williams, tanto é que a Sherwin Williams comprou a subnível, não sei se os senhores sabem. A Sherwin Williams é a melhor do mundo. Eu gosto muito do Brias, por exemplo, da cidade de Sherwin Williams, no top 20. Mas seria uma tinta acrílica, não seria uma tinta emborrachada ou outro tipo? No laudo, no orçamento, foi incluído tinta elastométrica, que seria emborrachada. Foi incluída. Outra pergunta, a garantia da empresa do serviço de pintura? A garantia da empresa, todas as empresas de engenharia seguem essa diretriz. Nossa garantia em relação aos aspectos estruturais e de estanqueidade são 5 anos. Mas assim, manutenções preventivas e corretivas precisam ser feitas, isso está em norma. Então assim, qualquer pessoa que prometa, tudo bem, serve para você 10 anos, se você não seguir,
o que a norma manda, eu posso até mandar para o condomínio para noção. É garantido, né? Perder garantia, é igual um carro, você tem garantia de 10 anos no carro. Se você não trocar o óleo dele, você vai perder garantia. Se não levar na concessionária para fazer as revisões anuais, não tem do que não. A instalação da pastilha é o mesmo período, 5 anos. A instalação da pastilha é o mesmo período, 5 anos. Sim. Mas assim, são garantias que seguem um padrão. Mas assim, uma pastilhada de alto padrão, ela não dá dor de cabeça. Em 20 anos ela não vai dar te dar dor de cabeça. Mas assim, desde que você respeite esses prazos de manutenções. No caso, a manutenção da pastilha seria de quanto em quanto tempo? A manutenção da pastilha, basicamente, parece muito com a parte da pintura. A gente fala geralmente 2 anos, porque se você fazer uma lavagem nela, que é um serviço, vamos falar, relativamente barato, o preço de uma fachada dessa. Se para uma fachada de pintura equivale a 5%, uma fachada pastilhada equivale a 2% do valor da fachada. Mais barato, então, manutenção. É mais barato, manutenção. A lavagem, revisão de rejunte, troca de mastique, isso tem que ser respeitado mesmo, um prazo mais curto, porque o mastique não tem a mesma vida útil. Né? Mas no caso da pastilha, a manutenção seria um tempo maior do que a da pintura. Assim, 2 anos. A pintura você sugere 1 ano e meio. Então, o que ele disse é mais barato. Na verdade, assim, o que acontece... Não, o que acontece é o investimento que você vai fazer para fazer o pastilhamento é maior. Porém, a manutenção desse serviço vai ser mais barata. Então, a gente vai gastar muito para fazer o pastilhamento. Mas para depois cuidar do pastilhamento, a gente vai gastar muito menos. E outra coisa que para mim é muito importante, a questão da valorização do imóvel. Isso aí da valorização, eu costumo falar assim, lá em São Paulo, você vê poucos prédios pastilhados, você vê muito mais prédios texturizados e pintados. Mas São Paulo tem um porquê disso, né? Não, eu estou concordando até com o senhor. Só que aqui na Bahia, nós temos algo que realmente chama a atenção. Eu costumo falar isso para todo mundo. Que aqui na Bahia, você vê sobre anúncio de corretores, eles botam prédio pastilhado, como se fosse um plus. Tipo assim, prédio, tem piscina, academia, salão de festa e é pastilhado. Que realmente aqui na Bahia é muito valorizado. E isso valoriza realmente o imóvel. Mais alguma pergunta? A garantia da Cava Rosa no governo Seu Luan, como ele disse, é uma coisa que... O que ele falou é que não tem solução. Então, essa é a solução. O tratamento da capa rosa não tem uma solução. Se tirar e fizer de novo, ela pode voltar. Ela pode voltar. Foi o que foi dito aqui, até pelo pessoal da MAR e as outras pessoas. Na verdade, vem se fazendo estudos para tentar resolver, mas não existe uma solução ainda. mas mantendo a manutenção, a obra condicionada à manutenção regular, a probabilidade de retorno é no maior prazo, no tempo maior. Perfeito. Mas ninguém garante, seu Você perguntou isso aí. Inclusive, alguém vai garantir que. Ninguém vai garantir. Agora, que a capa rosa ela é algo, entendeu? Já tivemos estudos em princípio, eu já descartaria, a princípio, eu já descartaria em tudo. Porque para você gastar X, para fazer um trabalho para daqui a 5 anos, ou começar a ficar com todas as agora, tem que se ver, no caso, o reboco. Ele suporta, ele foi testado para fazer o parcelamento. O reboco, você sabe, quando o reboco é feito para pintar, ou é feito para pintar, mas geralmente se faz um reboco menos forte. E para parcelar, o reboco tem que ter uma durabilidade, ou seja, tem que ser mais resistivo para poder, porque na hora que você coloca a argamassa, que você coloca a placa, ela puxa
Se o reboco não for bom, ela desce, demora pouco tempo e ela começa a soltar. Então é necessário, inclusive, esse estudo para ver se o reboco é consistente o suficiente para poder segurar o revestimento. Boa noite, amigo. Boa noite. Porque eu não sou da área de engenharia, né? Se colocar uma partilha, pode acontecer de dar infiltração no apartamento? Assim, só para perder a deixa também, né? Que eu falei aqui da capa rosa, e aí o pessoal está preocupado. Como eu disse, é uma patologia que não tem cura, mas, porém, todavia, os produtos têm evoluído muito nesse aspecto. Hoje em dia, as tintas estão vindo algicidas de alta qualidade, e assim, não deu prazo ainda dessas últimas fabricações, dos últimos 2 anos, com resultados negativos nesse quesito. Então, tem resultados muito positivos e as empresas os fabricantes têm evoluído muito nesse quesito. Ponto 1. Ponto 2, que no lado dos senhores não é só uma restauração da textura existente, é refazer toda a textura existente. Então, você vai tirar uma película ali inteira que pode conter esse material e sanitiza da maneira certa. Acredito que realmente essa solução vai ser muito duradoura, mas não posso garantir 100% por ser uma patologia que realmente não tem cura. Mas assim, tudo tem direcionado para realmente dar um resultado muito eficaz e duradouro. Desculpa, só isso que eu queria deixar o ponto. Sobre a pastilha, ela pode dar a infiltração como qualquer coisa, só que é muito mais difícil e a curto prazo é muito difícil. Qual seria a possibilidade de uma pastilha da infiltração? Se o rejunte desgastar muito ao longo do tempo, não o serviço mal feito, a manutenção preventiva corretiva de 2 anos, que às vezes é uma lavagem, uma revisão básica, pontual de rejunte em alguns pontos que podem ter se desgastado, e o mastique, que ajuda a dilatação, né? Que se você não trocar, é um material com menos durabilidade, até porque ele é feito para ser flexível, e uma junta de dilatação, que é uma junta de dilatação, na verdade está separando um pavimento do outro. É um lugar que é uma fissura, é uma fissura planejada, a gente fala assim, a junta de dilatação. Então, esses pontos, que é uma fissura planejada, você precisa dar uma atenção especial e trocar, mas são serviços relativamente simples de serem feitos. Então, assim, a probabilidade da infiltração com pastilha é baixíssima, e se realmente houver uma insuficiência muito grande nas manutenções. Obrigado. Mais alguma pergunta? Online, alguma pergunta? Então, obrigado, ministro, pela participação. Obrigado pela disposição. Obrigado. E é importante, pessoal, vocês observarem que todo mundo que vem bate sempre na tecla da manutenção. A gente chegou no momento de tratar o problema, a gente não preveniu o problema. É isso. Então, o prédio se encontra nesse estado, né, de 1, 2 anos atrás. É uma coisa que já vem constantemente. O paliativo. Serviço mal feito. Mas é isso, seu Juan. É por isso que existe garantia que não foi cobrado na época. Então, pois é, mas a manutenção, se não é feita de forma Mas vamos lá. regular. A gente falou que até a questão da valorização, que é importante, é que a gente conversando todos os dias, assim, a cada R$1 investido, entendeu? A ideia é que volte 4 de valorização. Vamos supor que essa obra se gaste, sei lá, R$20 mil por unidade. Entendeu? A tendência é que o prédio ele valorize, cada unidade valorize 80 mil. Entendeu? Fazendo uma conta aqui, se eu gastar 25 mil, a ideia é que. Valorização de 50 mil. 50 mil. Não, 100 mil. Entendeu? Então, assim, além de pastilhar, isso é a verdade, pastilhar e pintar é uma diferença muito grande na questão da valorização. Se for só pintar, ele não vai valorizar tanto de acordo com a fórmula. Hã? Quer pintar, só que vai estar pintado, só que vai pintar, agora eu acho, a minha preocupação é a qualidade do reboco.
Não, esse teste aí, se eu vou explicar. A MAR, ela sugeriu, né, e aqui também os moradores sugeriram que a gente fizesse esse teste no reboco, tá? Para exatamente detectar o seguinte, ó, vai ser a massa C3, vai ser, mas qual o volume disso? Só que para fazer isso, tem custo. A gente decidiu não fazer isso naquele momento. Boa noite. Para a gente poder ver o que a gente vai fazer. Se a pastilha optar, vai pastilhar, vai ser feito o teste, e aí sim, com o laudo, a gente consegue seguir, entendeu? A MAR já deu o veredito. A gente vai requalificar o veredito dela de forma, assim, do estudo, né? Do fundo da parede que vai tirar, vai exatamente fazer esse teste do reboco, entendeu? Então assim, já porque teve situações de fissura que teve que entrar já quase um braço de buraco que já tem dentro das fissuras. A MAR já conseguiu adentrar dentro do reboco para entender o que é a contenção. Agora, tem que ter um laudo técnico de entender, levar para o laboratório para dar o que você está falando aí, entendeu? Que é o recurso, você vai colocar pastilha, né? Sim, claro, E aí ele, entendeu? Não, tranquilo, não. Vai ser coisa assim, sobre essa esclarecer porque é um investimento que a gente vai ter que decidir, entendeu? Vamos lá? Então vamos lá, pessoal. Boa noite. Tudo bom, Ronaldo? A gente estipulou aqui uma breve apresentação, 5 minutos. E aí, coisa rápida, só para conhecer a empresa. E principalmente a ideia aqui é tirar a dúvida dos moradores. Então, acho que esse bate-papo fica mais importante. Tá bom? Eu vou tentar colocar aí, porque como está em PDF, eu coloco aqui. O pessoal de casa já está com acesso. Você tem o PDF da nossa Está aqui comigo. Que se a porventura não. É isso. Se eu não conseguir, eu disponibilizo de qualquer forma para os moradores, tá bom? Mas é isso. Passar a palavra para você, tá bom? Obrigado. Eu vou tentar falar. Posso falar assim? Eu acho que o ambiente Não, é porque não é online. A pessoa precisa ouvir também. Pode pegar esse microfone. Escanteio. Bom, boa noite a todos. Me chamo Ronan, Douglas, meu sócio também, sou da empresa SQRB Engenharia. Estamos aí no âmbito de serviços condominiais, né? A gente faz hoje tanto a questão de revitalização de fachadas, como também recuperação estrutural. A gente vai passar aqui brevemente a apresentação da nossa empresa e o serviço que a gente executou, para vocês conhecerem um pouco da empresa. Pode falar. Bom, pessoal, como o Ronan acabou de apresentar, a gente atua na área de intervenções condominiais, principalmente fachadas, reformas de playgrounds, extensões. A gente, inclusive, já tem uma certa experiência nesse condomínio também, né? Fizemos ali o serviço do apartamento 902, né? Foi um serviço que estava tendo alguma infiltração na fachada e também na laje, né? A gente fez essa intervenção para minimizar, na verdade, né, os problemas aí que estava tendo no condomínio. Se você precisar, eu consigo abrir aqui no... Não, estou só ajeitando aqui, mas pode falar. É que a gente tinha preparado a apresentação, a gente está meio que norteado nela. Só um segundo. Mas, a primeira apresentação aqui do nosso PDF é um condomínio que a gente fez toda a lavagem, né? Esse condomínio ele sofreu com a patologia, que é um fungo que ele dá uma certa tonalidade. Ele pode apresentar uma cor rosada ou uma cor amarronzada, né? Esse fungo ele atinge principalmente porosidades, né? Então, possivelmente áreas de pintura, não sendo comum ser acometidos em áreas de revestimento. A segunda imagem é o outro condomínio situado no Florestal, que é o condomínio Bosque Itália. Lá a gente fez também a lavagem de toda a superfície, remoção de toda a matéria orgânica, que é o procedimento correto antes da pintura, né? Porque uma vez que a gente pinta por cima de um fungo, de uma matéria orgânica, ele se prolifera, ele fica ali em cima, manifestando por baixo da pintura, então aquela durabilidade daquela intervenção não tem uma boa durabilidade. A terceira... A terceira foi um dos prédios mais altos do Globo Florestal, que é o Santa Luzia. No Santa Luzia a gente fez serviços pontuais, que é
posição de rejunte, troca de teste cabo, são pastilhas que estão ali já em desplacamento do substrato, provavelmente por conta de alguma infiltração, ou vício construtivo, né? O que é muito comum hoje, o pessoal está em cima do balancinho, interferência de intempéries como sol e vento, a carga massa perde a sua capacidade de colagem, né, de aderência, então pode ser inúmeros fatores, um desses fatores é ser esse motivo. E, por fim, a troca da junta de dilatação, que é um grande vilão também que acomete bastante as fachadas. Né? Ela tem um tempo de vida útil razoável ou também por vício construtivo comum a gente se deparar fachadas com esse problema. Uma das coisas também que a gente separou... Já? Retrofit de pastilha, também muito comum, teve a sede da Cremeb que teve ali no chefe, não foi a gente, mas é só para dar esse link, que é a questão da revitalização. Outro empreendimento também de retrofit, só para a gente fazer o link, foi o KPM, né? A gente não chegou a fazer no volume tão grande do KPM, mas uma fachada frontal ou uma fachada já conseguiu executar. De pastilha também, é o mais comum que a empresa já se deparou. O que a gente separou aqui para apresentar para vocês era justamente o que estava ocorrendo, né, no condomínio. Questões de problemas de substituição com som cavo, né, a questão da junta de dilatação também. Então, os condomínios que a gente separou, até para não ficar com o portfólio aqui, né, com muitas imagens, é basicamente o que vocês têm aqui acontecendo no condomínio, né, que é o sistema de som cavo no reboco e também nas pastilhas, a situação também da impermeabilização das juntas, né, que precisam ser feitas, inclusive a empresa Mar, né, que foi contratada, eu queria até parabenizar o condomínio por contratar uma empresa para poder fazer essa inspeção, porque você consegue fazer a compatibilização de todos os serviços, né, e até para a gente apresentar também, né, não ficar tratando de aditivos, né, porque eu acho que é o problema maior que os condomínios têm hoje, né, faz um planejamento de custos e no final, quando não é apresentado, né, todas as problemáticas, tende a ocorrer esse tipo de situação. Então, o laudo feito pela empresa, ela contempla, né, diversos pontos, inclusive a criação de novos pontos de junta de dilatação, né, o processo construtivo que foi adotado aqui no condomínio, em alguns trechos não foi inserido essas juntas, e vocês têm hoje uma grande problemática nas áreas que hoje tem a textura. Né? A gente fazendo essas intervenções aqui no próprio condomínio, a gente identificou tanto a ausência das contravergas, né, em cima das... Conseguiu? Tanto a ausência das contravergas e das vergas abaixo ali das esquadrias, né, que criam fissuras de 45 graus, que foi um dos problemas que a gente também identificou aqui nas fachadas, como também essa textura aplicada na própria junta. Né? A gente, quando vai executar a junta de dilatação, essa impermeabilização, a gente precisa primeiro fazer toda a impermeabilização daquele suco, né, e depois vir com o tarocel e aplicar o PU. Aqui, simplesmente, o pessoal, em muitos locais, aplicou a textura por cima. Então, esses serviços, né, no processo executivo que foi construído o prédio, deixaram-se passar algumas situações que, infelizmente, né, precisa ser de uma manutenção agora. E essa situação da empresa contemplar, né, todos os serviços para o condomínio, né, em si de grande serventia, porque aí você consegue realmente atacar toda a problemática do condomínio. Lembrando que algumas situações, como vedação das esquadrias, né, e também do reiki, né, alguns sistemas de vidraçaria que foram feitos, né, individualmente pelos moradores, né, esse serviço ele precisa ser olhado de uma maneira diferente da fachada, né, porque alguns problemas de vedação estão ocasionados nessa linha e não é uma problemática do condomínio em si, né, são acessórios individuais, é uma benfeitoria, né, que o morador executou no apartamento. E acho que essa situação é de padronização, né? Inclusive essa situação, não sei se existirá uma empresa fiscalizadora, né? Normalmente eles até pegam a própria empresa que executou o laudo para poder fiscalizar. É importante também para dar o direcionamento, né, final. A gente trabalha em condomínios e as empresas fiscalizadoras têm um papel muito importante nesse processo, né, de mostrar que algumas situações que não foram contempladas no laudo, né, podem ocorrer e de quem é a responsabilidade. Eu vou querer chegar mais tempo para expor e apresentar.
Muito bom. SRV Engenharia. Posso falar um Um ponto importante que o Ronan estava explanando aqui sobre a empresa fiscalizadora é pela condução, né? Uma empresa que está apta a estar acompanhando todos os trâmites do serviço e trazer segurança também e até intervenções caso os métodos construtivos não sejam respeitados. Daí, agora sim, essa foi a primeira apresentação que a gente falou, né? A gente fez toda a lavagem desse condomínio, todo o perímetro, nas regiões que tinham pastilhas, nas regiões que são textura, algo bem parecido com o condomínio de vocês, que é uma fachada mista, né? Entre texturas e pastilhas. Vocês estão aqui, página. Essa página. Pode descer, por favor. É a página 2. Esse daí é o prédio do Horto Florestal, Hospitália. É um prédio que nós estamos atuando basicamente já pelo 3º ou 4º ano. Né? Claro, a gente participa das cotações, mas quando a gente faz um bom serviço, a gente ganha um pouco de exclusividade. Né? Espero que continue. A gente já fez toda a pintura da parte frontal, da parte posterior. Né? Um edifício ali de 25 andares. Tem um desafio porque ele pega uma área de ventania, né? Uma necessidade de vento, então o acesso por corda exige um grande preparo. Né? Quando a gente cumpre os requisitos, a gente diminui o risco. Então é um prédio que tem um coeficiente de risco por conta do índice de vento um pouco mais elevado que outros condomínios, inclusive que esse, mas graças a Deus a gente executa o risco não só apenas para os nossos profissionais, mas a gente tem que fazer análise também no perímetro. Né? Meus profissionais trabalham com equipamentos, com rolos, com materiais pesados, e esse vento traz uma certa estabilidade para a nossa equipe, então toda essa questão tem que ser aferida. E nossa vizinhança aqui é um público de alto padrão, né? Aqui embaixo a gente já tem aquele condomínio de casa que, imagina, quebrar um telhado de uma casa dessa ia ser um problema gigante, fora o risco da integridade física. Então, você está falando na tela, fachadeira? A bandeja também. A bandeja, pronto. A tela e a bandeja são específicas para determinado tipo de serviços. Serviços como rejunte e pintura não é indicado. Serviços como troca de pastilha, demolição de reboco, acredito que seja norma, né? É algo que a segurança exige. Aqui é o... Aqui é o edifício Santa Luzia, né? Como a gente pontuou, a gente fez a recuperação por rejunte de determinados trechos, também por um visto construtivo. Aqui já é o terraço sumário aqui próximo, em Patamares. Nesse condomínio também a gente fez a troca de junta de dilatação, não no perímetro todo, mas de um lado de uma fachada que normalmente é o lado onde os intempéries acometem com mais agressividade. Esse aqui já é com você. Esse serviço também a gente tem que fazer tanto a substituição do reboco, né, com soncavo, como também a remoção do barbará, né, que é a autopulação de ferro, assim como também as pinturas, né, das fachadas, tanto em todo o perímetro, né? Pode passar. Essa época da foto aí não tinha tela porque estava na parte do reboco. Fizemos também a inspeção no Paradise, necessariamente, a gente iniciou com o serviço de recuperação estrutural nos 3 pavimentos de garagem, né? E depois fez o andamento aí na inspeção das fachadas. Hoje a gente está trabalhando no edifício Manuel Gonçalves, aqui a plaquinha da SRV Engenharia. A gente também está fazendo o serviço lá de substituição de pastilhas, né? A tela, como a gente está tendo a remoção das pastilhas, a gente precisa sim aplicar essa tela de proteção, né? A gente, por ser um prédio alto, né, uma região com muita ventania, a gente monta a tela por setores, né? Não deixa toda a fachada envolvida com essa tela, né, por conta do vento, que pode ter uma manutenção, né, no tempo chuvoso, não ser possível fazer o remanejo da tela. Então a gente ataca pontualmente nos trechos que a gente está executando. Pode passar. O serviço também no edifício Mansão Elinê de Passos, ali na região do Jardim Apipema, né, que a fachada eles chegaram a deixar, né, um nível de matéria orgânica impregnada na fachada muito alto. Nesse sistema, a gente iniciou a lavagem, né? A gente iniciou a lavagem com o sabão neutro, a gente não utiliza, né, o cloro.
o antifungicida a gente utiliza, né, mas a gente hoje adota o sabão neutro justamente para evitar, né, problemas aí de manchas em veículos e também nas vegetações. Pode passar. Tem o edifício Mirante São Lázaro também, que a gente fez a substituição da junta de dilatação e a pintura das fachadas traseira e lateral, que tinha mais incidência das intempéries. Falta só, de novo, só para destacar a situação da junta de dilatação, o processo da junta de dilatação, de como é executado, né? Primeiro a gente faz a remoção, faz a impermeabilização do friso, e aí posteriormente a gente coloca a fita crepe em ambas as faces, né, delimitando para a gente posteriormente aplicar o selante PU. Também foi executado no condomínio Vila de Firenze a recuperação estrutural em alguns trechos da fachada. Aqui foi o ponto, né, um serviço pontual de destacar que a gente ainda se chamava RV Engenharia, né? Existiu uma fusão das empresas, tanto da RV como a ESC Engenharia. A gente, ano passado, fundiu as duas empresas, né, para poder ter um melhor, né, serviço prestado a vocês. O condomínio Vista Bela também, que foi feito a substituição da junta de dilatação e as pastilhas com socado. A lavagem, né, e a substituição do selante do ITC também foi executada há 2 anos atrás. A mesma situação da substituição da junta de dilatação na fachada do residencial em Legarré. Uma das maiores dificuldades que a gente teve foi esse condomínio Alto da Sereia, né, porque, por se tratar de um prédio bastante antigo da década de 70, ela tem ainda um agravante, né, de estar de frente para o mar, né? Então, praticamente todas as fachadas, a gente teve um processo de corrosão das armaduras muito acentuado, né, que demandou também a instalação de balanças elétricas, né, também de pontos de ancoragem. As coberturas, elas não eram possíveis, as instalações desses pontos de ancoragem, devido às coberturas de vidro, né, de policarbonato. Então, a gente teve que montar uma estrutura lá em cima, com um grau de dificuldade muito alto, né, para poder substituir tanto o reboco como também a recuperação estrutural do prédio. Hoje o prédio, a gente está na última fachada a ser atacada, né, existia em todo o perímetro, já foi selado e texturado com uma imagem aí do meio. Uma observação que o Ana apontou, o volume de reboco nele foi muito considerável. Por quê? Aproximadamente 1.000 metros quadrados. Porque nessa época da idade do edifício era muito comum usar argila, né, o pessoal chama de arenoso, para dar liga, e depois foi descoberto que ele reagia com a umidade. Então a gente começa a resolver inúmeras patologias com o uso desse arenoso no reboco. Então, todo reboco que tem um tom mais avermelhado, não um tom acinzentado, que é o tom cimentício, a gente consegue perceber que faz parte dessa técnica construtiva antiga, e isso pode trazer alguns malefícios. Falta de durabilidade na pintura, desplacamento do substrato original, como concreto e bloco. Condomínio Alto da Sereia, que a gente estava pontuando, acho que pode passar. Removeram todo o reboco daquele? Na verdade, não foi o reboco completo, o Alto da Sereia. O Alto da Sereia que removeu todo o reboco que estava condenado. Porque uma remoção e uma recuperação de reboco eleva o custo, né? Pode até inviabilizar um condomínio. Então, a política adotada foi apenas remover o que de fato não tinha como ser recuperado. E mesmo assim, deu mais de 1.000 metros quadrados, né? Porque são duas coisas. Quando a gente não remove o reboco, existem algumas outras estratégias. Uma delas é utilizar o enrijecedor de superfície. Né? Quando a gente usa ele? Quando o reboco está impregnado ainda no substrato, mas ele está com a superfície sem muita resistência à abrasão. Né? Aí a gente consegue usar esse enrijecedor e ele dá uma certa durabilidade para evitar esse custo alto. Aqui é uma reforma na portaria do Candel Center, vocês têm. Tinha que ter um antes. A portaria que tinha um aspecto completamente diferente desse. Inclusive, ele se tornou um case para o síndico que administra esse condomínio. Né? A gente conseguiu dar uma bela repaginada com um orçamento extremamente desafiador. E é um dos nossos produtos, né? É a reforma de interiores. Hoje a gente é mais focado na parte de fachada, recuperação estrutural, construção de estrutura metálica. Mas quando aparece uma reforma de interior, a gente também aceita o desafio. Outra reforma de interior. Essa foi
Mares do Sul. Mares do Sul também foi um desafio interessante, que a gente fez a recuperação de toda a manta, deck, piscina e a troca de revestimento e piso. Tinha um fator preponderante também na piscina, problemas estruturais que ela apresentava, né, que precisou ser feito também em sistemas de injeção em box, tanto na laje como também nas laterais dessa estrutura. Prepassamos. Aqui é o depois, né, aqui é o Mansão Paradise e o serviço de recuperação estrutural que a gente desenvolveu também. O serviço do condomínio José Eduardo, que a gente iniciou, tanto o sistema de impermeabilização do playground como a recuperação estrutural dos 2 pavimentos, né? Hoje a gente está já iniciando serviços também de substituição total, nesse caso aí do reboco, porque foram feitos testes de capacidade de carga desse reboco, né? Inclusive a UFBA lá ajudou a gente nesse processo de inspeção de corpos de prova, e aí foi detectado, né, que precisaria necessariamente remover todo o reboco da fachada do prédio. Também, além desses serviços, a gente executou os projetos estruturais, né, dos colégios em tempo integral aqui da Bahia, né, foram praticamente aí 7 colégios que a gente fez o projeto, a RV Engenharia junto com a Luiz Stefano, né, que é o estruturalista, inclusive está fazendo uma das obras aqui também no Alphaville. A pavimentação da aula de Tubarão também foi conosco, pode passar. A gente hoje tem uma prestação de serviço, né, contratos de prestação de serviço de manutenção da empresa geradora, fica ali localizado em Porto Seco, Pirajá. Os camelódromos, né, fazíamos muito serviço para a prefeitura, né, hoje em dia a gente, como o Douglas já comentou, a gente tem voltado apenas para os condomínios, né, mas a gente executou tanto o camelódromo aí da Feira de Itapuã, como a Tokstok, né, o serviço também de pintura e de revitalização das paredes foram com a gente. Serviços de recuperação, né, serviços de galpões de estrutura metálica ali em Santa Amaro. Isso aí era um galpão para dejetos químicos da Petrobras, né, todo o lixo era armazenado nesse local. Aqui na região do Alphaville também a gente está com a obra de reforço estrutural, né, da residência. Essa residência ela era solo praticamente toda essa região, esse pavimento inferior, né, então a gente fez a escavação, né, e o reforço de toda a estrutura residencial. Obras também de construções residenciais em Jacobina, Costa do Sauípe, a gente tem executado também. Né. Hoje a gente está com, aqui na região não, né, que eu fiz aqui agora nos condomínios, aqui é Caminho das Artes, com o residencial Palácio das Artes, né, a gente também executa serviços lá da portaria, né, serviço de grande volume também. E aí os camelódromos, né, que havia comentado, a Baixa do Sapateiro, São Cristóvão, o Pão Café também aqui no ITC a gente executou. Sistema de coberturas, né, do condomínio Ana Gabriela, né, substituição de telhado e também estrutura de madeira. Serviços de inspeção de fachadas, recuperação estrutural do Rio Guadiana. Bom, a gente trouxe um case, a gente obviamente tem diversas outras obras, né, a gente trouxe aqui as obras que mais se assimilavam às necessidades aqui do condomínio, né. A gente, além de ter essas documentações, a gente também possui as RTs, né, que futuramente, caso a empresa seja contratada, a gente pode estar fornecendo também para garantir esse serviço. Na nossa proposta, a gente deixou nos itens referências os condomínios que a gente trabalhou e caso os moradores queiram, né, solicitar algumas referências nossas, pode solicitar as referências que estão descritas aí no último item. Obrigado, pessoal. Pessoal, ficou mais alguma dúvida? Vamos abrir aqui para perguntas. Bom, a gente segue hoje o Código Civil, né? Ele dá as garantias lá, 5 anos para estruturas, né? Tem as garantias para pintura, né? Emassamento. Então, a gente segue hoje o que está no Código Civil brasileiro, né? Sobre as garantias. É o que prevalece, né? Não adianta este contrato passar uma garantia menor, porque quem vai prevalecer é a lei mais soberana, que é o Código Civil. Mais alguma pergunta? Boa noite a todos. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Obrigado.